Salve Maria Imaculada, terceiro dia da nossa novena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Santa Mãe Maria, desatai em nós o nó do apego aos bens deste mundo. Ensinai-nos a buscar com maior ardor os bens eternos, para que por nossos sacrifícios nos aproximemos mais de Jesus e cheguemos um dia à Pátria Celeste. Amém. Após darmos o primeiro passo, ficar claro para nós que para termos a fé, crendo que Jesus pode e realiza o impossível, nós precisamos reconhecer, declarar e viver, ter Jesus como o Senhor da nossa vida. Nós não podemos pensar errado, que basta agora a gente pedir e cai do céu e a gente fica com o braço cruzado esperando. Não. Nós precisamos fazer a nossa parte. E precisamos compreender como fazer a nossa parte. Que é o que a palavra de Deus hoje vai trazer luz na nossa vida sobre isso. Amém? A nossa palavra dessa novena, lá em Mateus 17, de 14 a 21, veja que há duas ações quando Jesus realiza esse milagre, essa libertação no filho dessa pessoa que foi buscá-lo por isso. Diz que alguém aproximou-se de Jesus. Veja, teve uma ação. A pessoa foi até Jesus. E quando ela diz, levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Ela já tinha ido atrás dos discípulos de Jesus, porque ela tinha fé que aqueles que seguiam Jesus, então tinha o mesmo poder que Jesus. Não recebeu a graça. Mas ela não parou aí. Ela não desistiu. Ela foi até Jesus. Ela aproximou-se de Jesus e caiu de joelhos diante dele. Ela foi buscar, ela foi pedir, ela foi bater. Ela ficou de braço cruzado. Nós conhecemos bem uma palavra de Deus que diz, pedi e recebereis. Batei, a porta será aberta. Buscai e achareis. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 10. Tá lá, garantido por Jesus. Isso é promessa, tá, gente? Presta atenção no texto. Isso é promessa. Jesus está prometendo no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, de 9 a 10, que se nós pedirmos a Ele, nós receberemos. Se nós batermos em uma porta, Ele abrirá para nós. Se nós buscarmos o que nós precisamos, nós encontraremos. Promessa. Então veja que nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como essa pessoa do Evangelho foi buscar a cura do seu filho diante dos discípulos de Jesus, não deu certo, foi buscar diante do próprio Senhor Jesus para receber essa graça. Jesus está dizendo, você precisa pedir, filho. Precisa bater, filho. Vocês precisam buscar. Não podemos ficar de braços cruzados. Ah, rezei, agora estou esperando cair do céu. Não. Qual é a tua parte nesse milagre que você está precisando? Um exemplo. Será que você precisa realmente desse milagre? Será que você precisa exatamente como você está pedindo? E aí parece que você está pedindo, está batendo, está buscando, não recebe, não abre, não encontra, porque não é o que você precisa. Não é exatamente como você está pedindo que precisa. Entende?
Mas, gente, essa palavra tem algo primordial que a gente não pode ignorar. O que é, Ailton? Olha o que Jesus continua dizendo. Lucas, capítulo 11, agora no versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha como ele termina esse trecho do Evangelho falando sobre oração, sobre pedir, sobre bater, sobre buscar, receber, abrir e encontrar. Ele termina dizendo, em outras palavras, peça, batam, busquem, receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, é Deus na nossa fé cristã católica. Um Deus unitrino, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós precisamos ter uma vida com o Espírito Santo. Sabe por quê? A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 12, 3 diz que ninguém declara que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela força, o poder, a ação do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12, 3. Então veja, ontem nós aprendemos o primeiro passo, reconhecer que Jesus é o Senhor. Se não for pela ação do Espírito Santo, a gente não vive nesse senhorio, sob esse senhorio de Jesus. A gente não dá esse passo. Entende? Então o que nós precisamos pedir primeiro, bater na porta do céu, buscar em primeiro lugar na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Você quer ter uma fé que crê em Jesus, que pode realizar o impossível na sua vida? Se não for pela força do Espírito Santo, a sua força não será suficiente para crer nisso. A sua força, a minha força, a nossa força pessoal, humana, nós não teremos força suficiente para esta fé que Jesus é o Deus do impossível. Só pela força do Espírito Santo. E para sabermos o que pedir, como pedir, qual porta bater, aonde buscar, a quem buscar, quem vai nos direcionar, quem vai nos revelar, quem vai nos dar o discernimento, quem vai nos dar sabedoria para isso? Espírito Santo. Você pode estudar, gente, a gente pode estudar livros, a gente pode estudar a doutrina da igreja, a gente pode estudar as vidas dos santos, a gente pode estudar livros não religiosos, né, da vida profissional, de negócios, de um tema específico, enfim, pode fazer o curso, o treinamento, a faculdade, a pós, especialização, MBA, doutorado, mestrado, viajar mundo afora, em fóruns, atrás dos PhDs da vida, especialista. Deixa eu te falar, em primeiro lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Para que a gente aprenda a rezar, gente. Para que nós possamos aprender a ter fé. Porque fé é um dom. Fé é um fruto do Espírito Santo. Sim, na nossa vida, gente. A gente só dá fruto se tiver o Espírito Santo. Então todos os frutos são do Espírito Santo. Fé é uma graça de Deus, é um dom. Então nós precisamos pedir, precisamos bater, nós precisamos buscar. A gente pega esse evangelho, a gente transforma isso em coisas só materiais que a gente precisa. Então a gente quer insistir, a gente quer pedir a Deus o que a gente está precisando, o que está necessitando, o nó. É legítimo esses pedidos. O que for da vontade de Deus, Ele vai te atender pela intercessão de Nossa Senhora. Só que eu estou dizendo um passo antes. Eu estou dizendo que nós precisamos buscar a Deus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar.
O Pai quer ter uma relação de filho com a gente, que precisa da vida no Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Não foi isso que aquela pessoa que foi pedir pelo filho no evangelho fez? Se aproximou de Jesus. Esse foi o detalhe no evangelho. Que aqui diz que quem dele se aproxima deve crer que ele existe. Aquela pessoa se aproximou de Jesus porque ela tinha uma fé que Jesus podia curar o seu filho. E veja, recompensa os que o procuram. O que Jesus fez? Ele respondeu para ela: traz o menino aqui. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus do impossível. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? O que Jesus está falando para você? O que o Espírito Santo está norteando você a pedir? Como pedir? Qual a porta que o Espírito Santo está te conduzindo a bater? A quem, em qual lugar o Espírito Santo está direcionando seus passos para buscar o que você precisa? Lembra do início? Sem braços cruzados. Fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. O Jonas, a Bíblia ensinava que 99% é a nossa transpiração. 1% é de Deus. E todo esse 99% precisa ser feito com o Espírito Santo. A gente corre atrás, a gente luta, a gente trabalha, a gente batalha, a gente tenta, deu errado, a gente tenta outra vez. Ou seja, a gente transpira, não fica de braços cruzados esperando cair do céu. Mas essa transpiração é com o Espírito Santo, não é sozinho. Portanto, hoje, nesse terceiro dia da novena, o Senhor nos chama a uma vida com o Espírito Santo. Para que, a partir dessa vida com o Espírito Santo, todos os dias, uma intimidade com o Espírito Santo, nós possamos ter uma fé que crê em Jesus como Deus do impossível. Amém? O seu desânimo, o seu cansaço, a sua tristeza pode ser a falta do Espírito Santo. A sua confusão, sua insegurança, seu medo, suas indecisões pode ser a falta do Espírito Santo. A sua decepção, a sua mágoa, que virou às vezes um rancor, que pode estar alimentando um desejo de vingança contra alguém, está faltando perdoar essa pessoa, por mais que ela te fez um mal. Mas você precisa perdoar essa pessoa para ser curada, para você ser liberta desse sentimento ruim que está no seu coração. E você não está conseguindo, é porque você precisa do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Amém? Rezemos juntos esse terceiro dia da novena. Oração final. Ave Maria, bendita de Deus, cheia de graça, Mãe de Jesus e nossa Mãe. O amor do Pai vos elegeu e vos quis como a nova Eva de ventre santo e fecundo, para nele gerar o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo. O Senhor fez em vós maravilhas e por vossa obediência à vontade dele, desatastes o nó da desgraça que se abateu sobre o gênero humano, nó que foi atado pela desobediência de Eva. Pelo vosso sim, o céu e a terra se abraçaram. A esperança da salvação se fez certeza.
e Deus habitou entre nós. A vós recorro, ó Virgem Maria, porque vossas mãos maternas se comprazem em desatar os nós que prendem e oprimem a vida dos vossos filhos e filhas, para vê-los mais perto do vosso Filho, abençoados e felizes. Recebei, ó Mãe, a minha vida e contemplai com misericórdia quantos nós me prendem ao mundo, trazendo-me angústias e sofrimentos. São nós do passado e do presente. Presente agora os nós necessários na sua vida, para que, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, possam ser desatados. Socorrei-me, ó Mãe Santíssima, pois meu ser deseja a paz que vem de Deus. Buscando o vosso auxílio, refaço o meu propósito de me empenhar em viver como uma nova criatura, que proclama a glória de Deus pelas obras da fé e do amor. Ouvi, ó Mãe, o meu clamor. Amém. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada.